Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua sexta-feira chuvosa de novo, né? Diria que o tempo está bom, minha gente. Estamos precisando de chuva, né? A instabilidade do tempo se confirma e a temperatura amena, 18 graus nesse momento, 17 graus de temperatura às 5 da manhã, quando fizemos a primeira leitura aqui no nosso departamento de jornalismo. Bem, o quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, que tem atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123, uma linha completa de suplementos para você, a linha de cosméticos para você, mulher, sempre com muitas novidades. Farmácia São Jorge, atendimento das 15 para 7 às 22 horas de segunda a sábado. Aos domingos, o atendimento é das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez. E ainda a GDEX, incorporadora e construtora da Metalúrgica Cardoso, que oferece o edifício Mônaco. Localização privilegiada, tem para você também luxo, amplo espaço, salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa, além, claro, de segurança jurídica em seu investimento. Amplo, moderno, hall de entrada também oferece GDEX, incorporadora e construtora Metalúrgica Cardoso, oferecendo o quadro Entrevista, que está no ar. Minha gente, duas convidadas anunciamos ontem, hoje pela manhã, né? Que nossa pauta seria voltada à alimentação ou à aquisição de alimentação escolar. Vamos falar com a Lilian Castellani, que é a nutricionista social, aliás, extensionista social da IPAGRE, e também a nutricionista Kathleen Scherer, que é da Secretaria de Educação. Estão aqui conosco para falar sobre esse tema. Kathleen, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Elvis, bom dia, Lilian, bom dia a todos os rádio-ouvintes. Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Elvis, e já agradecemos pelo espaço. E pela chuva, né? Isso, graças a Deus, abençoada. A IPAGRE está de frente lá, né, com a instabilidade de chuva lá, torcendo para isso, né? Com certeza, ontem eu fui até Mondaí, muita chuva, lá também, legal. Barranca do Rio Uruguai, toda choveu bastante, cisternas cheias, com certeza, que né? Legal, né? Que bom. Bem diferente de 2 semanas atrás, Exatamente. aí, né? Como estava tudo seco aí, né? Bem, alimentação aqui é a nossa pauta. Kathleen, nós temos aí, especificamente, né, uma chamada pública à agricultura familiar. Como é que é isso? Isso, Elvis. Então, agora, no dia 30 de março, lançamos o edital da chamada pública, né, dia 30 de março, então acontece relacionado à aquisição de alimentos específicos da agricultura familiar. Certo. Então, em relação a isso, nós temos a Lei 11.947, do dia 16 de junho de 2009, que ela dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e que determina que os municípios deverão comprar, no mínimo, 30% do valor repassado pelo governo, e esses 30% devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios da alimentação escolar. Em relação a isso, então, está regulamentada pela Resolução 26, do dia 17 de junho de 2013. Então, eu e a Lilian, acho que desde 2011, né, Lilian, que tu veio para São Carlos e eu iniciei na prefeitura também, a gente vem todo ano fazendo um trabalho de formiguinha, indo atrás de agricultores, produtores, justamente com o objetivo de incentivar e melhorar a aquisição dos gêneros alimentícios da agricultura familiar. Eu lembro que logo quando nós iniciamos esse trabalho, ouvimos de não só uma, mas várias pessoas, né? Não, vamos comprar só os 30% e tá ok. E não é esse o objetivo, né? A gente procura, então, ampliar ainda mais a compra da agricultura familiar, justamente com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento local e a economia local, promover a inclusão de mais alimentos saudáveis para dentro da escola, preservação dos hábitos locais, fortalecimento dos nossos agricultores, que eles têm um potencial muito, muito forte aqui no município, né? Em relação às compras, então, da agricultura familiar, nós iniciamos no município no ano de 2013, que foi a nossa primeira compra. Tínhamos pouquíssimos agricultores, poucos produtos. Ainda era uma novidade, né? Era uma novidade. Nós também não conhecíamos muito bem como funcionava essa aquisição, né? Então, a gente reuniu eles, fizemos uma reunião, se eu não me engano, na época havia um auditório lá na prefeitura, né? Então, nós reunimos alguns agricultores e a gente ficou muito feliz, assim, que eles vieram, participaram, e hoje, em 2022, nós ainda temos os mesmos agricultores, né? Abrimos o nosso leque, conseguimos trazer mais agricultores para essa venda. Então, em 2013, nós compramos 30,49%.
E a cada ano a gente foi aumentando um pouco mais a nossa compra, né? 2014, 32,15, 2015, 30,11, 2016, 30,7. Então, ainda nós ficamos nos 30%, né? Então, com o nosso trabalho, quero agradecer aqui também a Lilian, ao Paulo, que sempre foram incentivadores da agricultura familiar, a IPAGRE, Secretaria da Agricultura. Eu e a Lilian realizamos várias visitas aos agricultores que eles ainda tinham um pouco de medo, de receio de vender para alimentação escolar, né? Então, a gente mostrou para eles as vantagens, o porquê, era uma venda garantida o ano inteiro. E a gente foi conquistando devagarinho o espaço também dentro da alimentação escolar. Em 2017 avançamos, fomos para 48,54%, 2018 52,55%, 2019 67,81%. Aí no ano de 2020 a gente diminuiu um pouco, ficamos em 35%, até porque teve a suspensão das aulas, né? Mas mesmo assim a gente forneceu aos alunos os kits emergenciais de alimentação escolar e não deixamos de incluir alimentos da agricultura familiar nesses kits, porque o município também precisava cumprir com o seu papel, né, a sua obrigação dos 30%. Em 2021, já avançamos novamente, ficamos em 49,46%. Ou seja, índices que começaram lá nos 30%, por causa da lei, né, que exigia ao mínimo 30%, e aí no último, chegou a pico de 52% ali. A nossa maior compra foi em 2019, 67%. 60%. Isso, olha só. Muito mais do que o dobro, Lilian, aí mostra também. Isso em quantidade, né? Fora que daqui a pouquinho a gente vai falar como é que faz para que os agricultores possam aderir, né, à ideia, porque você me disse que os mesmos continuam, né? Isso, nós temos desde 2013, então a gente os sempre... mesmos ali, os mesmos, mas a gente já conseguiu avançar um pouco mais, né? Conseguimos trazer novos agricultores, novos produtos. E o edital esse ano da chamada pública, ele tem 58 itens. Então, no passado, eu e a Lilian nos reunimos novamente, né? Pontuamos quais os produtos potenciais aqui do município, aonde tem esses produtos. Então, a gente está fazendo uma busca ativa diária, assim, né? A Lilian conhece muito mais os agricultores do que eu, então ela tem esse contato. E aí a gente senta, organiza e faz o edital. Quer dizer, o edital já vai possibilitar o aumento dos agricultores, porque o produto tem aqui, tem no município, Sim, no temos. caso, já vai ser feito nesse estudo aí, né, Lilian? Lilian, a busca por esses agricultores, os índices da compra já estão positivos aí, né? Falta agora aderir mais, né? Mas a chamada pública está aí para isso, né? Exatamente. A chamada pública, então, ela veio, como a Kathleen já falou, para valorizar a agricultura familiar do município. Lembrando que dentro da própria lei, ela coloca, assim, um índice de prioridades, né? Então, a prioridade é sempre o agricultor do município, né? A Secretaria de Educação, ela pode comprar fora dos municípios vizinhos, ela pode comprar de cooperativas de agroindústrias familiares, de agricultura familiar, mas sempre a prioridade vai ser do agricultor do município. Isso é importante, né? Porque se vier um agricultor de fora, um agricultor aqui do município com os mesmos produtos, sempre a prioridade vai ser para aquele local. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante da lei, né, da compra, né, que ela valoriza, então, o produtor local. E o que a gente tem trabalhado, né, como a Kathleen falou, já desde 2011, todo ano a gente faz reunião, né, com os agricultores que já aderiram, que já são fornecedores da chamada pública, traz novos, né, busca trabalhar com eles, assim, quais são as possibilidades de produtos, né, e vamos colocando eles na chamada pública. Então, a gente sabe que hoje a gente é muito desenvolvido em várias áreas da agricultura familiar aqui no município, mas muitos produtos que a gente produz, às vezes, vão para fora, né? Então, nosso objetivo é sempre trabalhar com os agricultores para que a gente tenha mais produtos circulando aqui no mercado local. E aí, quais são esses produtos? Principalmente os produtos in natura, as frutas, as verduras, as hortaliças, né? Então, que esses produtos fiquem aqui no município. E alguns produtos de agroindústrias familiares, que a gente também faz esse trabalho lá na EPAGRE. Então, a família tem um interesse, de repente, de manipular lá um produto, de transformar um produto na propriedade, fazer uma agroindústria. Então, a gente dá todo esse apoio, como é o caso da agroindústria de panificados hoje, que fornece, né, para a agricultura familiar, para alimentação escolar, que a gente faz todo esse apoio, né? Então, desde a parte de boas práticas, legalização. Então, se a pessoa tem interesse, a gente faz todo esse apoio.
Qual que é a vantagem, né? Quando a gente chega lá numa família que quer fazer um produto diferenciado, a chamada pública, a alimentação escolar, ela é um mercado fixo o ano todo, né? Além de outros mercados que ele pode ter. Então, ele pode vender para a feira livre, ele pode vender para o mercado, pode vender direto ao consumidor, mas ele pode ter uma venda garantida, vamos dizer assim, praticamente o ano todo para alimentação escolar. Então, isso facilita muito a gente fazer um plano, por exemplo, de viabilidade econômica de um novo negócio para um agricultor, para uma família. Então, é isso que a gente tem trabalhado, né? Então, algumas culturas também, lógico que tudo tem planejamento. Por isso que a nossa reunião para pensar na chamada desse ano já foi o ano passado. Né? Então, a gente já chamou todo mundo, o Sadi também estava junto, né? Para aqueles que quisessem, não, estamos fazendo uma transição de atividade, queremos investir em frutas, queremos investir em hortaliças. Então, a gente já chamou alguns desses agricultores para vir. Então, hoje a gente está aqui também para motivar quem, de repente, ainda está com dúvida, né? Então, vem lá na EPAGRE, a gente tem a lista aí desses itens, né? Tem muitos itens ainda que a gente não tem fornecedor, mas que a gente colocou. Por quê? Porque a gente sabe que tem potencial aqui no município. Então, podem vir lá, dar uma olhadinha. A chamada, no anexo que tem os produtos, esses itens que a Kathleen falou, tem a quantidade, o preço, né, que vai ser colocado durante o ano. Então, os preços são bons, né? Os preços são feitos a partir de 3 orçamentos. Então, não é o preço lá que ele vai entregar no mercado. Sempre é um preço um pouco maior já, para ter justamente essa garantia, vantagem, né? Essa vantagem, né? Sempre foi. E tem muitos produtos, bastante mesmo. A gente colocou bastante coisa para... São mais de 50 ainda. Para motivar. A gente começou com poucos produtos lá no início. Acho que uns 10 produtos, né? E hoje a gente sabe que tem potencial. Talvez alguns fiquem de fora, mas ainda assim a gente vai incentivando. Colocar a chamada pública com vários produtos e fazer esses levantamentos de quanto a gente utilizaria, já é uma forma de a gente mostrar que tem potencial. Então, de repente, algumas famílias não entram agora, mas elas podem pensar em se planejar para uma próxima chamada. Esse seria o nosso objetivo inicial, né? Para desenvolver quem quiser se planejar. Muitos produtos é só uma questão de planejamento, de plantio, né? De escala de produção. Hoje tem quantos produtores ligados diretamente, aproximadamente? Eu acho que são 7, se não me engano. 7 mais a cooperativa. 7 produtores mais a cooperativa. Certo. E uma das vantagens também esse ano, Elvis, não sei se a Lilian ia comentar, o produtor ele pode vender até 40 mil por entidade executora, que seria 40 mil, ele pode vender 40 mil para São Carlos, 40 mil para Águas de Chapecó, 40 mil para Saudades, por exemplo. E até ano passado esse valor era só 20 mil, né? Então aí o governo também ampliou esse valor, né, para incentivar ainda mais o produtor a vender. E também temos uma novidade que é a questão das notas, né? Até então, ano retrasado, a nota era feita no bloco de produtor e a partir do ano passado, então, é feito nota eletrônica. Tá. Já tem essa modernização nesse sentido também. Então, é importante que o produtor saiba, mas o mais importante, num primeiro momento, é fazer parte dessa chamada pública. Como é que faz? Procura a EPAGRE mesmo lá? Né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a EPAGRE, mas o projeto de venda, né, e a adesão à chamada é feita lá, né, com a Kathleen, lá na Secretaria de Educação. Tem prazo? Até dia 30. Até dia 29. 29. Dia 30. Então, terça-feira, né? Dia 30 a gente... até dia 29, porque dia 30 já é a abertura dos envelopes, né? Certo. Então, aí precisa estar um dia antes, tudo certinho. Certo. A documentação é bem simples, só precisa trazer o CPF e a DAP. A DAP precisa estar ativo no momento do projeto. Que é um documento já padrão aí dos produtores, Isso. né? A DAP aí, que é a declaração de aptidão ao PRONAF. O prazo, então, até dia 29, tá bom, minha gente? Pode procurar qualquer dúvida também para o procedimento, então, a EPAGRE diretamente lá. E a Lilian vai encaminhar, né? Vai fazer parte desse sentido aí. 7 produtores, mas a ideia é aumentar, assim como já tem aumentado os produtos, então, né? Na verdade, a gente sabe, como eu falei, que tem potencial para mais, né? Então, a gente já tem convidado, a gente tem trabalhado alguns produtores. Porque a EPAGRE acompanha de perto as pessoas que têm algum potencial nesse sentido, né? Isso, a gente pode dar orientação, o Paulo também sempre fica à disposição. E, assim, lembrar que a família, ela pode entrar, não precisa entrar com muitos produtos, às vezes ela pode começar com um produto só.
né? Então, pode ser uma fruta, pode ser uma hortaliça, para ela começar. Muitas dúvidas dos produtores assim com relação à época, né? Certo. Então, a gente respeita essa questão da sazonalidade. Se, por exemplo, o produto vai dar nessa época do ano, né? Como eu comentei com a Kathleen, né? A gente procura, então, que ele vai fornecer na época em que o produto está lá na propriedade. E aí, que nem eu falei para a Kathleen, vamos adaptar cardápios, né, para aquele produto. Tá? Então, tem muitos produtos que a gente sabe que tem... a gente tem uva lá na chamada, por exemplo. Ela só vai entrar lá no final do ano letivo, quando começar a época da uva. Então, a gente sempre vai adaptar. Assim, às vezes, sempre existiu um medo do produtor. Mas eu não tenho esse produto. Quando tiver, vai se colocar, então, dentro do cardápio. Então, o interessante, assim, que essa aproximação que a gente conseguiu é justamente colocar isso, né? Então, eu posso dizer para a Kathleen, a gente tem abóbora agora, vamos ter que colocar agora no cardápio, né? E vamos adaptar dentro daquilo, respeitando aquilo. Não é assim, eu vejo muito assim, a gente vê tudo no mercado o tempo todo, né? Então, a gente está, às vezes, acostumado com isso. E na chamada pública não é assim. Então, a gente vai respeitar aquilo que realmente tem na época. Exatamente. Então, o produtor não precisa se preocupar, daí a gente consegue fazer algumas adaptações. Lógico, tem algumas coisas de hortaliça vão ter que ser fornecidas o ano todo, né? Mas alguns produtos, algumas frutas, a gente respeita essa questão e vai negociando direto, porque como o produtor vem ali, tá? Tem contato direto lá na educação, tem contato direto com a gente vai conseguindo negociar, né? Essa questão da produção também. Então, não precisa ter medo, né? A gente pode fazer uma orientação, quem quiser começar, quem quiser pensar, quem quiser dar uma olhadinha nos produtos, nas quantidades, né? Dá para vir lá, a gente tem divulgado também, temos o grupo da EPAGRE aí, já vamos divulgar essa questão da lista também, então podem ficar aí para tirar dúvidas, né? Quem sabe é uma fonte de renda, na verdade, né? Muitos produtores começaram assim com uma fonte de renda importante. Porque é garantido, né? Com o essa, ano todo. Exatamente. Aliás, é para o ano, né? É para o ano. É para o ano, né? Começa agora, daí efetivo e vai até o final do ano. Até dezembro. Tem alguns produtos que eu acredito que a gente não vai conseguir nesse primeiro momento, né? Então, a gente vai abrir uma nova chamada pública para conseguir, de repente, buscar mais produtores, né? Que nesse primeiro momento não vão conseguir participar. Mas a ideia é fazer uma chamada pública anual. E que daí enche para o ano todo, né? Garante para o ano todo, pelo menos, esse abastecimento, né? Que já está lá, hoje está em cerca de 48%, 49%, né? Em 2021, 49,46%. Exato. Mas que chegou lá, pá, mais de 60%. A nossa ideia é chegar a 100%, né? Porque nós temos hoje, trabalhamos... Autossuficiente. Nós trabalhamos hoje com processo licitatório, né? Então, as empresas que participam, a grande maioria não são no município, são empresas de fora. Então, se nós temos potencial aqui no município, por que não conseguir vender tudo pela agricultura familiar, né? E esse vamos dizer assim, um sonho não só meu e da Lilian, mas o SED também, ele é um grande incentivador da compra da agricultura familiar. Muito bem. Então, assim, Elvis, para entender, né? O recurso que vem do FNDE, ele é Então, 30% dele é obrigatório. A gente poderia gastar 100% desse recurso em agricultura familiar, mas a mínimo, prefeitura, né, ainda tem uma outra contrapartida, que é um outro recurso que ainda coloca, porque o recurso da FNDE não é suficiente, né? Então, se a gente conseguisse 100% da agricultura familiar, lógico que ainda ia vir outros produtos. Mas hoje, como as prefeituras fazem licitação abertas, né? O local, ele pode perder. Então, muitas vezes vem lá um produto de fora, até uma hortaliça, por exemplo, que a gente não consegue aqui, vai vir de fora. Né? Eu sempre coloco assim, até para os produtores, né? Os filhos também estão na escola. Né? Então, essa qualidade, essa garantia do produto, enfim, a gente consegue também com essa questão da qualidade da alimentação escolar também. Além do hábito, né? Então, a gente colocar, por exemplo, um melado batido, né? Que é um produto típico da nossa região. Isso faz parte também da gente trabalhar o hábito lá na escola, o mesmo hábito que você tem em casa lá na escola. Enfim, são algumas questões aí que a gente procura incentivar quando o agricultor né, vem conversar, mas às vezes o filho, o neto também estão lá na escola e também vão se beneficiar desses produtos.
E são alimentos de qualidade, E né, além de Lilian? qualidade, exatamente. Daí a Lilian ainda me fala em melado batido na hora do café, a gente não tomou ainda, Ou né? na pipoca hoje à tarde. Rapaz do É, céu, hoje dia né? de chuva, né? Olha só, que sirva aí para que os agricultores possam aderir à ideia. E o prazo aí, né? Bem, esses 7 que estão fixados já, que já estão no hábito aí, esses aí já estão automáticos, já eles procuram e já estão garantidos, mas a busca é por novos produtores, né? Também. Ainda mais com o edital aumentando o leque de produtos aí, né? Então acaba tendo essa possibilidade. Seria isso, né? Isso, até vou dar um exemplo aqui, nós temos um agricultor que está conosco desde 2013, ele Desde vendia o um início. produto, hoje ele já está com 4, 5. Então eles também observam a importância de vender para alimentação escolar e como a Lilian falou antes, isso abriu um leque para outros mercados também, né? Na feira que acontece na praça todo sábado, no mercado, de ponto a ponto, nas casas. Então, eu acredito que a alimentação escolar vem a somar, né? Certo. Aliás, a feira ali, hoje, independente se era na praça, agora um pouquinho mais na igreja, Na ali na igreja. frente, é garantido. Você passa ali, o pessoal está circulando sempre, né? Exatamente. E uma coisa que a gente vem incentivando, né, é justamente com relação à feira também. A gente chama isso na EPAGRE da parte dos mercados, né, gestão de negócios e mercados. Hoje o consumidor está muito interessado em comprar um produto direto do agricultor familiar, né? Isso é uma tendência e a pandemia ela só aumentou isso, né? Isso são estudos que não sou eu que estou dizendo, né? Mas a gente já vinha falando da importância disso e por isso o projeto da feira lá há 5 anos atrás, né? Então isso só aumentou. Então justamente assim a nossa chamada hoje também é para aqueles que de repente estão numa transição de atividade, querem pensar numa segunda atividade para a propriedade, né? Principalmente nessa área de frutas, hortaliças, verduras, agroindústrias, né? Transformação dos produtos. Hoje a gente vê que tem muito potencial. E todo dia praticamente eu sou procurada assim, eu quero geleia, quem que vende? Eu quero suco, quem que vende? Então, muita gente vem procurar a EPAGRE, né, pedindo. Às vezes a gente não tem o produto legalizado ainda, mas tem possibilidade. Salame, queijo, assim, são muitos produtos. A gente nem tem todos na chamada pública, mas se a gente tivesse produtores e agroindústrias familiares no município, com certeza a gente teria vários mercados para colocar. Então, aí é um incentivo também, que a gente pensa, eu digo às vezes, produtor, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, né? A gente é reconhecido hoje por as grandes culturas, nós somos muito conhecidos aqui em São Carlos, né? Muito reconhecidos, né? E aí a gente, de repente, tem que só incentivar algumas culturas menores, alguns produtos diferenciados, que a gente também tem muito potencial. E bastante, hein, minha gente? Bem, Kathleen, mais alguma coisinha lá? Eu só quero abrir um parênteses aqui. Nós já falamos sobre a resolução que o FNDE colocou a questão dos doces, né? Na alimentação escolar. Então, os menores de 3 anos, a gente não pode fornecer nenhum tipo de doce. E aí, quando chegou essa resolução até nós, eu fiquei muito preocupada, né? Porque fiz essa fala também aos pais. As nossas crianças são acostumadas com o quê? Com chocolate, com bala, com pirulito. Não que isso tenha dentro da alimentação escolar, né? Mas tinha o doce, a gelatina, os sucrilhos. Então, eu conversei com a Lilian também e ela fez um trabalho com uma agroindústria, né? Em relação a isso. Então, eles inovaram algumas receitas. A bolacha, em vez de fazer bolacha doce, fizeram bolacha salgada. A cuca, em vez de fazer cuca doce, fizeram cuca salgada. Então, nos ajudou também nessa parte, né? E achei bem legal, assim, porque o agricultor também mostrou interesse em aprender outras coisas para poder continuar fornecendo para a alimentação escolar. Cumpriu a resolução e ainda flexibilizou o produto ainda, né? Kathleen, Isso aí. Elvis, quero agradecer novamente pelo espaço, a Tropical FM, por nos oportunizar de vir aqui falar sobre e um tema que muitas vezes é despercebido, né? Isso, Alimentação escolar. Todo mundo tem aquele conhecimento de que 30% da agricultura familiar, mas fica nisso. Fica Mas nisso. Tem municípios que trabalham só nisso, mas né? 30% e não passa disso, que a gente nunca tinha abordado aqui, exceto algumas vezes, né, Lili, que a gente acabou citando alguma coisinha aqui, mas fora isso, nunca especificamos todas essas faixas, esses índices e como funciona. Exatamente. Né? E é que é importante que a E lembrar comunidade também, saiba. Elvis, que o agricultor que produzir aqui no município, ele pode também atender municípios vizinhos. Isso. Né? Então, assim, se for um produto in natura,
ele pode, né, circular livremente. Se for um produto industrializado, se tiver legalizado, ele também pode ir vender nos municípios vizinhos. Porque os municípios pequenos, tipo Águas de Chapecó, Cunhataí, até Palmitos, eles também precisam, né, eles também atendem a essa lei. A 30%. Exatamente, pelo menos os 30%. Talvez um pouco mais fácil, porque a quantidade é menor, mas também precisam cumprir. Então, tem outros mercados fora também que eles podem atender. Quer dizer, o daqui não precisa só aqui, né? Ele pode participar. Exatamente. Então, assim, tem muito potencial, tem muito produto que a gente ainda pode. São sonhos aí que a gente tem lá na EPAGRE, né? De ainda ter algumas agroindústrias aí diferenciadas e fornecendo ainda. E chegar aos 100% aí, Exatamente. de repente, quem sabe, né? Kathleen, obrigado. Eu que agradeço e deixo o recado novamente para quem tiver interesse em participar do nosso edital, pode nos procurar na Secretaria da Educação, que a gente vai auxiliar na elaboração do projeto. Legal. E qualquer coisa com a Lilian lá também. Obrigado, Lilian. Isso aí. Obrigada, Elvis, pelo espaço. Muito bem. Lilian Castellani, que é a nutricionista extensionista social da EPAGRE, e a nutricionista da educação, que é a Kathleen Schering, que foi a nossa convidada aqui também, as duas falando sobre esse tema importante. 8 horas com pontualidade para a Farmácia São Jorge, a Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, 3325-4123, e também para a GDEX, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso, edifício Mônaco, aqui no centro. Vem aí, Comando Geral, olha, trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia, importante também a entrevista na íntegra em áudio e vídeo, lá no site daqui a pouquinho, tropicalfmcc.com.br. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.